Bom dia, a paz do Senhor para todos os ouvintes esta manhã. Quero agradecer e todos vocês, que todos possam aprender, que possamos estar sempre com a esperança que há um Deus que tudo pode e que pode mudar a história, transformar e fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Para eu iniciar aqui agora, vamos fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor para dar início. O tema hoje é um tema muito assim importante, que fala sobre os 4 pilares da família estruturada. E Deus vai falar conosco esta manhã. Pai querido, amado, graças te dou, Senhor, por estás aqui, Deus. Nos abençoe, Senhor, nos guarde. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa penetrar nos nossos corações. Que possam chegar em lares, Senhor, em vidas que precisam, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, trabalha, Senhor, no nosso entendimento, para que possamos compreender o que tu queres, Senhor, fazer, o que tu queres, Senhor, realizar em nossas vidas. Em teu nome, Senhor, eu peço e te agradeço, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Possamos agora ficar ligado para poder entender o que Deus quer falar conosco esta manhã. Então, em relação ao tema, os 4 pilares da família estruturada. O que significa isso? É toda casa, quando você vai construir, ela precisa ter colunas. E não seria diferente em relação a nós, familiares, né? Família, de um modo geral. E precisa estar estruturada, firmada na rocha, que é Jesus. E precisamos, para isso, buscar o Senhor. E para que possamos estar estruturados, firmados na rocha, precisamos de aprender através da sua palavra sagrada, através da Bíblia, através dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou para o povo dele e para todos. Eu vou deixar um versículo aqui para reflexão de todos aqueles que estarão participando e os que irão participar no decorrer da semana, que irão assistir essa live, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele está dizendo: vinde a mim todos. Então, se você encontra-se cansado, oprimido, você se encontra em situações assim que para você não tem mais jeito, você acha que não tem mais solução, Jesus é a solução da sua vida. Busque a Ele, ore, clame, porque Ele irá fazer o sobrenatural na sua vida. Ele fez na minha, Ele fará na tua. E Ele tem feito em várias vidas espalhadas no mundo. O que precisamos é buscar Ele e ler a palavra para poder compreender e saber o que realmente estamos fazendo aqui nessa terra. Porque a palavra de Deus nos diz, e nós somos projeto de Deus aqui na terra. Todos nós somos projeto de Deus aqui na terra, todos nós. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Mas para que a gente possa cumprir verdadeiramente, precisamos também que haja mudança em nós, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar
nas nossas vidas, nos nossos lares e em tudo que nós fizermos. Eu vou dar início aqui. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, verso 22, versículo 22. Eu vou ler, e logo em seguida, também em Efésios, no capítulo 6, verso 4. Amém? Que todos possam acompanhar, em nome de Jesus. Então, primeiro, Efésios, capítulo 5, verso 22, que diz a palavra do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. E, seguindo, capítulo 6, verso 4, diz: E a vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então, o tema que nós iremos estudar hoje está relacionado entre o livro, entre Efésios. Se você ver, falando aqui, o que acabamos de ler, né? O objetivo que nós temos é levar aos ouvintes a decisão que querem vivenciar os pilares fundamentais relacionados à família. Então, como eu comecei logo no início, falando sobre o alicerce, as colunas, em toda casa tem que ter uma coluna, tem que ter não só uma, mas várias, porque só uma coluna só não vai sustentar, são várias. Então, precisa ter os alicerces em pé, para que possa sustentar ali aquela casa. E precisamos de ter uma comunhão com Cristo Jesus. Precisamos falar com o Senhor, orar e buscar a presença do Senhor. Para que possamos fazer isso, precisamos ter um foco. E o foco de tudo que nós fazemos na nossa vida se chama Jesus Cristo. É o fundamento de tudo, Jesus Cristo. É o fundamento de todas as coisas. Precisamos sempre estar firme e com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos fala e Ele comunica conosco em todas as formas, em todos os sentidos. Às vezes Ele usa um vizinho, às vezes Ele usa um amigo, às vezes Ele usa até o ímpio para nos alertar, para nos orientar. E às vezes nós não levamos a sério. E às vezes, devido a não levar a sério, acontecem coisas e você às vezes não sabe o que está acontecendo na sua vida, e às vezes no seu lar. E aí as coisas não andam, é discussão dentro de casa, é briga com os filhos, é desunião, e a palavra de Deus fica de lado. E aí nós vamos se afastando da presença de Deus, vamos afastando do Espírito Santo. E aí não tem como o Espírito Santo agir na nossa vida. Porque aí o pecado vai dominando. E quando mais o pecado domina, mais distancia da presença de Deus. Porque para que a gente possa se aproximar do Senhor, a gente precisa chegar e se aproximar dele. E para que a gente consiga fazer isso, o segredo, um dos segredos, é a obediência. E se a gente não obedecer, vai ficar difícil. Porque não tem como Deus operar no meio da confusão, no meio das discussões. Não tem como o Espírito Santo de Deus operar e trabalhar. Então, precisamos colocar em prática esses pilares. E são 4 pilares para que a família possa estar estruturada em Cristo Jesus. Então, um dos primeiros pilares que nós iremos
falar hoje. O primeiro deles é o amor do marido pela esposa. E aí, vamos abrir aí de novo, Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 30. E vamos acompanhar aí a palavra de Deus, que diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Então, está aí o primeiro amor, o marido. Então, o marido precisa amar. E aqui, Jesus Cristo deixou um grande exemplo, como a igreja do Senhor. Se você ama a igreja do Senhor, e você ama a sua esposa, você vai tratar bem, você vai ajudá-la, você vai compreender, você vai estar nos momentos difíceis da vida dela, e estará nos momentos também de alegria, porque assim a palavra de Deus nos ensina, e assim devemos obedecer e seguir. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Que possamos aprender através da sua palavra gloriosa e genuína. Então, o primeiro pilar. Vamos para o próximo, o segundo pilar. São 4. O segundo é respeito da esposa pelo marido. Aí nós iremos de novo abrir Efésios, no capítulo 5, no verso 22 ao 24, e depois o 33, que diz: mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas aos seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como você mesmo, e a mulher trate o marido como todo o respeito. Amém? Então, são coisas que devemos fazer. Nós lemos anteriormente qual é a responsabilidade do marido para com a esposa, e agora da esposa para com o marido. Então, você vê que tem uma ordem a seguir. Há um princípio de todas as coisas. E nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que, às vezes, o que acontece? Por não conhecer, não ter o conhecimento, nós pecamos, nós falhamos. Então, precisamos buscar o conhecimento. E o conhecimento só vai ser mudado e transformado nas nossas vidas se nós buscarmos através da palavra de Deus. É através da palavra. A palavra do Senhor diz que conheceria a verdade vos libertará. Mas não é a verdade do mundo, mas é a verdade da palavra de Deus, de Jesus Cristo. A palavra, a Bíblia Sagrada. Ela muda, ela transforma, ela liberta, ela restaura e ela dá. A palavra nos mostra e nos dá a orientação e a direção para onde nós iremos depois de que sair dessa vida, desse mundo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Às vezes, no seu lar, às vezes
Você pode estar passando por situações e às vezes você não entende o porquê. O marido pode estar não fazendo o papel de marido e a mulher pode estar não fazendo o papel de mulher. Então, precisamos parar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que Deus possa trabalhar no meio do seu povo, no meio da família. Então, precisamos se corrigir, precisamos se examinar, precisamos procurar ver onde que está o erro, porque é muito fácil eu apontar o próximo, é muito fácil eu apontar o vizinho, o colega, o amigo, mas é difícil a gente, né, ter a consciência de nós estamos errados. E onde nós estamos errando? Então, precisamos colocar, em primeiro lugar, as nossas diferenças e pedir ao Senhor para que Deus mude a nossa maneira de viver, de agir. E aí sim, quando nós pedimos ao Senhor, oramos ao Senhor, pagamos o preço, aí as coisas começam a mudar na vida do homem e da mulher de Deus. Então, o Senhor sempre estará com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, para ouvir as suas súplicas, para ouvir o seu gemido. Quantas coisas têm acontecido, quantas coisas têm passado no meio da família. E às vezes a gente fica batendo cabeça para um lado para o outro, sendo que a solução de tudo aquilo depende de cada um de nós. Depende da mulher, depende do homem, depende dos filhos. Mas entenda, para que os filhos possam seguir, possam aprender, o filho sempre vai espelhar nos pais. Então, se o comportamento do pai não é o mesmo que ele se apresenta na igreja, está errado. Se o comportamento da mãe não é a mesma que apresenta na igreja, está errado. E aí? Como é que você quer que seu filho, sua filha, sirva o Senhor dessa forma? Se às vezes você na igreja prega, louva, chora, clama, faz e acontece. E na sua casa você é completamente diferente daquilo. Precisamos se arrepender verdadeiramente, para que nós não sejamos julgados como aqueles escribas, fariseus, doutores, né? Doutores, mestres, conhecedor da palavra, mas na teoria, que na prática não fazia, não servia nada. E quantos estão aí dessa forma? Falsos profetas que têm deixado as ovelhas abandonadas, vidas passando necessidade, vidas precisando de ajuda, e no meio do povo há lobos, devoradores, que só quer pegar a gordura. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Porque ainda há tempo de arrependimento, há tempo para mudar. Ainda há esperança. Ainda há esperança em Cristo Jesus.
Às vezes, você pode já não ter mais esperança nenhuma. Você pode já imaginar, para mim não tem jeito. Para mim é só a morte. Você está enganado. Aquele que conhece Jesus, aquele que abre o coração, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, transforma. Transforma as vidas, muda a história e faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos seguir diante. Vamos agora aqui no terceiro, pilar. São 4. A educação dada pelos pais no convívio com os filhos. É o que eu tinha acabado de falar, A palavra de Deus diz aqui em Efésios, no capítulo 6:4, que nós lemos: pais, não irriteis seus filhos, antes os crie, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E quantas vezes a gente tem irritado nossos filhos? Tem provocado nossos filhos? E precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de proceder. Porque tem coisas, meus irmãos, que Deus não vai descer do céu para resolver. E nem Jesus vai descer do céu para resolver. Às vezes não adianta a gente ficar subindo um monte, descendo um monte. Prega, faz e acontece. E a sua casa está sendo toda destruída. A sua casa está sem coluna, sem alicerce. E aí? O que vai acontecer no final? Você vai perder seus filhos e, dependendo, até a sua esposa, às vezes até o seu esposo. Por quê? Porque precisamos buscar do alto. O Salmo diz, eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o teu socorro vem do alto, vem do céu. Mas para que possa vir, você precisa o quê? Se arrepender dos seus maus caminhos, das suas atitudes, da sua vida, da maneira que você está andando e caminhando. Precisamos mudar verdadeiramente para que a palavra de Deus transforme-se. Não só por fora, mas por dentro também. A nossa estrutura, o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa forma de agir e falar, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E os nossos filhos se espelham a nós. Qual é o filho que vai querer? O pai e a mãe. Às vezes chama, às vezes leva, até forçado para a igreja. E o filho fica observando. Engraçado. O filho. Meu pai, aqui na igreja, é uma bênção. Pena que lá em casa é diferente. E quantos lares se encontram dessa forma? Quantos lares? Quantas vidas precisam de verdadeiramente uma transformação por completo? Então precisamos realmente de mudança. Porque o Senhor, Ele não vai invadir o coração de ninguém. Se nós não abrirmos os nossos corações e deixarmos a palavra de Deus entrar no fundo, no profundo da alma, não haverá transformação, não haverá mudança. Por quê? Porque como é que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar se você não dá lugar ao Senhor Jesus? Então, precisamos ter ciência em relação a isso. Então, a gente viu
continuando aqui sobre a educação dada pelos pais ao convívio dos filhos, a gente pode ver vários, né, aspectos. Eu vou citar uns aqui. Né? A falta de educação, é que às vezes, eu entenda bem, às vezes a pessoa, né, o pai ou a mãe, chega e vai corrigir o filho. Aí tem uns que só falam, menino, eu vou fazer acontecer. Aí não é nem falar, é ameaça, né? Que vai bater, que vai fazer, que vai acontecer. E fica naquela. Tem outros que vai, né? E corrige com a vara. E vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Aqui a gente vai ver dois aspectos. Primeiro, encontra-se em Provérbios, no capítulo 29, versículo 15, e diz, o que diz Provérbios 29, 15? A vara e a disciplina são a sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a vergonha a sua mãe. Aqui é um aspecto, falta de educação. O outro aspecto, já ele na educação, aí é aquele já gerado, né? Que já quer bater assim, achando que vai resolver. Aí aqui a palavra de Deus diz também, encontra-se também em Provérbios, capítulo 19, verso 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Porque tem pai e mãe que quando vai bater, sai de perto. E não é bem assim. A gente precisa corrigir moderadamente. Moderadamente. Precisa haver um equilíbrio, entendeu? Não só palavras e também não só correção física. Tem que haver um equilíbrio, ambas as partes. E muitas coisas acontecem também, às vezes, por exemplo, a mãe vai corrigir o filho, o pai entra no meio. Ou o pai vai corrigir o filho e a mãe entra no meio. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Se você quer depois falar alguma coisa, fala em particular com seu esposo. Você quer falar alguma coisa, mãe? Né? Fala particular com seu esposo. Quer falar alguma coisa, pai? Fala particular com a sua esposa. Mas na presença do filho, jamais. E o que tem acontecido muito. E aí o filho vai olhando assim, minha mãe passa a mão na minha cabeça, vice-versa, meu pai passa a mão na minha cabeça, e às vezes, minha avó passa a mão na minha cabeça. E aí? Cadê os pilares? Cadê o alicerce? Está sendo estruturado? Ou estão tudo fora da posição que Deus quer que esteja? Medite em relação a isso. Medite. Medite. A palavra de Deus também diz, educação envolve dois aspectos. Vamos lá. A instrução formativa. Então, é que ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Se encontra-se em Provérbios, no capítulo 22, verso 6. Então, está dizendo, é uma instrução formativa. Ensina. E como você vai ensinar? Através da palavra de Deus. Como você vai ensinar? Através das suas atitudes, do seu testemunho, em todos os lugares, não só na igreja. Na sua casa, no seu serviço, no trabalho, na faculdade, na rua, onde você estiver. E também a disciplina corretiva, que aí o que eu já tinha falado. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então discipline quando há tempo. Será que às vezes você se encontra nessa situação porque desde pequeno você não disciplinou seu filho? Você deixou as coisas correr da forma que você achava que estava certo, né?
principalmente, às vezes, dá tudo para o filho. A palavra de Deus nos ensina. Jesus ensinou os discípulos a pescar. E ali deu a vara e o anzol. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos também, da mesma forma. Os valores das coisas, a dificuldade, para que possa adquirir, para que quando eles crescerem, consigam, no mundo aí fora, caminhar, se virar, resolver, batalhar. Porque aqueles filhos que o pai e a mãe dá tudo na mão, e o pai e a mãe acham que está fazendo o melhor, está fazendo o bom. Tá não. Tá não. A palavra de Deus está dizendo aqui, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, precisamos mostrar a orientação para cada um deles. Precisamos dar a direção. Agora, eles vão caminhar. Vão cair? Vão. Mas vão levantar. E vai continuar. Porque é assim que é a vida. E vão aprender. E vai dar valor em todos os sentidos. E vai ter respeito com os pais, com os avós, com as pessoas mais velhas. E vai dar ouvido quando o pai, a mãe, ou a avó, ou o avô der um conselho, der uma orientação. Por quê? Porque cresceu sendo ensinado. Não cresceu de qualquer jeito. Não foi criado de qualquer forma. Mas foi criado com instrução, com a palavra, com ensinamento, com os testemunhos. E isso é importante na família. Quem sabe que alguém esteja passando por situações assim, semelhantes, e está tendo dificuldade, meu irmão. E às vezes a pessoa está lá, subindo um monte, descendo um monte, buscando o Senhor, clamando o Senhor. São situações, às vezes, meu irmão, que não é para você fazer isso. Porque Deus te deu autoridade como mãe, Deus te deu autoridade como pai. Então, exerça a sua autoridade que Deus deu. E faça o que tem que ser feito. Porque aquilo que você não consegue, que você não tem com as suas próprias forças físicas para fazer e realizar, o Senhor vai fazer por ti. Mas algo que Deus entregou nas tuas mãos, que é a coisa mais preciosa, que é seus filhos. Ele te deu autoridade para que você eduque, corrija e oriente. Então, ele não vai descer do céu para fazer isso, não. Você precisa fazer isso, mãe. Você precisa fazer isso, pai. E tudo isso, você vai pedir orientação de quê? De Deus. Na palavra de Deus. Pega a palavra, comece a ler, comece a buscar o Senhor. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento. Como é que eu faço com a minha filha? Como é que eu faço com meu filho? Oh, meu Deus, como é que eu faço com meu esposo? Oh, como é que eu faço com a minha esposa, pai? E assim, o Espírito Santo de Deus vai te falar, através da palavra. Faça dessa forma, faça desse jeito. E assim vai. E quantas irmãs aí, irmãos, às vezes, deixa de fazer as coisas em casa, deixa de dar assistência em casa e fica enfurnado na igreja. É de manhã, é de tarde, é de noite. A pergunta é, está certo isso? Você já fez as suas obrigações na sua casa? Não. Então você está errado. Volta, faça o que tem que ser feito, conforme a palavra de Deus nos ensina. E aí depois, meu irmão, você pode virar à noite, até ficar em vigília. Aí sim, aí Deus vai te ouvir. Aí sim, o teu clamor vai ser recebido. Aí sim, a sua resposta vai chegar. Amém? E agora, meus irmãos, para a última dos 4 pilares,
que fala sobre a obediência dos filhos na relação com os pais. É muito importante. Em Efésios, no capítulo 6, o verso 1 ao 3, o que diz? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você está vendo aí? O filho que honra o pai e a mãe, o Senhor está falando aqui, primeiro mandamento com promessa, que corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, a sua vida será o quê? Acrescentada por você ter o quê? Honrar o teu pai e a tua mãe. E obedeça a eles no Senhor, através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos do Senhor, através dos testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E precisamos, irmãos, ter essa consciência, porque senão nós não conseguiremos. Não conseguiremos mudar a história e o futuro dessa humanidade. Porque nossos filhos são a geração futura. E você já pensou como é que vai ser? Então precisamos parar para ver aonde estamos errando e voltar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aí sim, na hora que nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, conforme diz a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta. Deus vai te ouvir. Deus vai te responder. E você vai receber as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Então, resumindo, de modo geral, em todos os sentidos, a palavra, os 4 pilares, que é o esposo, esposa, os filhos, todos, família, precisamos estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Precisamos colocar em prática os pilares essenciais da família, descrito na palavra de Deus, para que podemos desenvolver um ambiente familiar saudável em nossas casas. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Aqueles que quiserem pedir oração, coloque, faça o seu pedido, porque eu estarei orando agora para o término e encerramento de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e os que irão assistir essa live. Eu vou orar agora, apresentando ao Senhor. E mesmo que você não esteja agora ao vivo, mas queira pedir, coloque. Porque a oração, ela move montanhas. E o Deus que nós servimos é o Deus de perto, é o Deus de longe. E que essa palavra, essa mensagem possa chegar em todos os lugares. Nos presídios, nas escolas, faculdades, em todos os lugares. Todas aquelas vidas que necessitam de ouvir a tua voz, a palavra de Deus, que necessita de ouvir algo da parte do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Pai querido, amado, graças te dou. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Deus, que essa palavra chegue, Senhor, aos 4 cantos, Senhor, e os lugares das vidas que necessitam, que precisam. Pai querido, amado, muda a história, transforma. Deus nos ensina
a forma correta de como nós caminharmos na tua presença. Que não sejamos, Senhor, como aqueles escribas e fariseus. Que não sejamos, Senhor, hipócritas, mas sejamos verdadeiramente teus filhos, testemunha viva da tua palavra, em todos os lugares que andares, em todos os lugares que possamos brilhar, que possamos estar com o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e que possamos transmitir o teu evangelho, Senhor, genuíno e salvador de Cristo Jesus, para todos sempre. Todas as pessoas e todos os pedidos, Senhor, que serão feitos, Pai, faça, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, em cada vida, em cada açúcar, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Eu agradeço a participação de todos vocês e muito obrigado